Eu confio na tecnologia, não em quem a constrói. Olá, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos ao Blocafé, o seu mapa na Web3. Prepare-se para uma jornada que vai muito além dos gráficos e do hype. No primeiro episódio de 2025, vamos mergulhar nos bastidores da Web3 com uma convidada que não só entrou de cabeça nesse universo, mas também transformou sua vida através dele. Já imaginou como seria trabalhar exclusivamente com cripto? O que separa os aventureiros dos verdadeiros construtores? E o mais importante, como evitar cair nas armadilhas do mercado e encontrar as melhores oportunidades? Hoje recebemos uma referência no mundo do DeFi, comunidades cripto e na busca pela liberdade financeira. Ela compartilha sua trajetória, os desafios e os aprendizados de quem vive e respira Web3. Dicas valiosas, histórias de superação e um papo reto sem enrolação te esperam. Então não saia daí, porque esse episódio pode mudar sua forma de enxergar o futuro digital. Tudo pronto? Então pegue seu café e bora explorar a blockchain. Com hackathons, conferências e um carnaval como você nunca viu. O Modular Carnaval está chegando para conectar as mentes mais inovadoras da Web3. De 26 de fevereiro a 1º de março, Belo Horizonte será o epicentro da tecnologia e da descentralização. Durante 4 dias, o Minacentro receberá desenvolvedores, investidores e entusiastas para discutir o futuro do setor. Um evento dinâmico, com desafios tecnológicos, painéis com especialistas nacionais e internacionais e oportunidades reais de networking. No Hackathon Modular Carnaval, os melhores projetos serão premiados, com valores que chegam a $2.500 por categoria. E para celebrar essa convergência entre inovação e cultura, o evento se encerra com o tradicional Bloquinho Gato Escaldado em um dos melhores carnavais de rua do Brasil. Garanta sua inscrição com 30% de desconto usando o código UAI30. Acesse modularcarnival.xyz. O Blocafé acredita na construção de um futuro descentralizado e, por isso, é parceiro do Modular Carnaval e também vai disponibilizar ingressos gratuitos para a comunidade. Quer ganhar o seu? Então, interage em nossas redes sociais e fique ligado. Modular Carnaval. Construindo o amanhã, hoje. Salve, salve, Anons! Eu sou o iSouSerious e esse é o Blocafé, o seu mapa na Web3. Aqui a jornada começa onde a estrada termina. Vamos explorar o futuro digital pelos olhos dos pioneiros que estão desbravando o desconhecido. Na blockchain você pode ouvir o nosso podcast, colecionar uma arte digital exclusiva a cada episódio e resgatar também os curtas mais interagidos pela comunidade. Siga-nos na Áudios e na Fontaine. Conheça a coleção Proof of Blocafé nas horas. E não esqueça de se inscrever no nosso canal na Lens. Nós também estamos no YouTube, no Spotify, na Amazon, na Google Podcast. E nós estamos em todos os lados para trazer muita informação sobre a Web3 que você que tem curiosidade sobre esse tema. Nós também temos a newsletter, então se você é mais chegado de ler os nossos episódios, o que não falta é opção para você estar conosco. E eu estou bem feliz aqui porque esse é o primeiro episódio de 2025. Nós tiramos umas férias justas agora em janeiro. Tem bastantes novidades para esse ano. E não é fácil manter um podcast no ar semanalmente, trazendo para você um conteúdo que não é o que o povo quer saber, né? A gente não fala de preço, a gente não fala de narrativa, a gente fala de quem está construindo a Web3 e quem está buscando profissionalmente o seu espaço nesse ecossistema.
Então, vai ser um prazer enorme ter a sua companhia em mais um ano. 2025 seja um ano maravilhoso para nós. A gente tem bastante novidades. Uma delas já vou até lançar agora, antes de apresentar a nossa convidada para você, que é que nós, a partir de 2025, faremos o Blocafé em Space, exatamente o Contratese, chefiado, mediado pelo nosso querido La Fontine. Ele vai ser agora Space. Nossos programas vão continuar indo para a blockchain, indo para as plataformas de podcast, só que também você vai ter a oportunidade de ouvir ao vivo as nossas provocações, as provocações que o William La Fontine faz. Então, todo mês agora o Blocafé vai ter um Space e eu espero encontrar você lá. Bom, chega de mais delongas, vamos cortar as fitas de 2025 aqui no Blocafé e eu trouxe Emanuele Dornelas ou também Manu. Se você ainda não conhece, você vai ter uma grande oportunidade de conhecê-la aqui no Blocafé. Obrigado, Manu, por você ter aceito o convite. Uma honra enorme ter você aqui no estúdio do Blocafé. E vamos já pôr o pé na estrada. Traz um pouquinho da sua caminhada, apresente para nossa audiência e quando foi pela primeira vez que você viu essa trilha que se chamava Web3. Seja bem-vinda, Manu. Obrigada, Uai, pelo convite. Eu adorei saber que eu sou a primeira convidada do ano, a primeira gravação do ano, uma honra aí. Mas, te respondendo um pouco melhor assim, a minha jornada começou como uma mera observadora, né? Eu já tinha ouvido falar em Bitcoin, como todos na televisão, e aí eu tinha visto aquela reportagem, eu lembro de ver quando eu era criança ainda. Porque, pra quem não sabe, eu sou bem nova, né? Mas quando eu era criança, eu lembro de ver o Bitcoin na televisão e pensar, meu Deus, que maluquice, quem foi que inventou isso? Isso nunca vai dar certo. E aí, cá estou hoje trabalhando com cripto, né? Mas começou quando eu conheci o Boelter, né? E ele que me apresentou mais a esse ecossistema e o fato que dava para você trabalhar com cripto. Mas ali, quando eu conheci o ecossistema, eu só observava e eu tentava estudar. Eu tinha muito medo de interagir com aplicativos, porque eu sabia o quão arriscado era, eu já tinha ouvido histórias. Então eu comecei só observando, analisando o mercado e estudando bastante, até que eu tive a oportunidade de participar de uma ação que aconteceu na Blast. E aí, cá estou. A jornada foi muito rápida, assim, na verdade. Quando eu resolvi entrar em cripto, tudo aconteceu de uma forma muito rápida, assim. Foram questões de meses, até que eu chegasse aqui onde eu tô hoje. Então, eu não tô há meses, né? Eu já tô há cerca de 2 anos aí no mercado. Mas tudo aconteceu de uma forma realmente muito rápida. Mas eu comecei observando, eu diria. E quem me apresentou foi o meu onboarder, né? O Boelter. Grande Boelter, inclusive já teve aqui. Eu considero que o episódio do Boelter foi o episódio melhor produzido, porque ele autorizou eu usar, né, alguns trechos dos rap dele aqui na edição ao longo do episódio, né? Então, tipo assim, é o único episódio que tem música e eu adoro música, né? Então, por questão de direitos autorais, todas essas coisas, eu não coloco isso para não ter complicações na distribuição do meu episódio. E claro, o Brabo também. Aliás, muito legal também que a gente se conheceu, né? Pessoalmente, semana passada estivemos bebendo um gelo aqui no Rio de Janeiro. Esse também é o primeiro episódio que eu gravo no Brasil, né? Olha que legal a Manu cortando várias fitas aqui no Blocafé. Nesse comecinho aí, né? Já falou que o Boelter foi o que te abriu a porteira, mas depois ali, imagino que você foi fazer a sua própria pesquisa, aquele famoso DAIOR, né, tal, não sei o quê. Quais foram as suas referências nesse início aí, Manu? É legal responder essa pergunta, porque as referências hoje são pessoas com quem eu falo semanalmente, assim. Então, é legal ver essa evolução. Mas as minhas referências foram basicamente o pessoal da Modular Crypto, né? E eu acompanhava bastante todos os programas que eram feitos ali dentro da plataforma deles. Não da plataforma, mas das redes sociais, né? E o Deb também, o Gino, você mesmo,
Eram pessoas que eu acompanhava bastante, assim, e como você falou, na semana passada a gente se conheceu pessoalmente, né? A gente estava aqui no Rio junto. E são pessoas que eu já vi de eventos, assim, criei uma cumplicidade de mercado que no início era uma admiração, assim. Então é bem legal. Eu lembro quando o meu perfil começou a estourar, assim, e alcançar mais seguidores no Twitter, eles logo vieram falar comigo e eram pessoas que eu admirava, mas com certeza o pessoal toda a equipe da Modular Crypto no geral eram pessoas que eu acompanhava e tinha certeza de que estava consumindo um bom conteúdo. Bacana, e a Modular, que é parceira aqui do Bloco Café, estaremos presentes lá no Modular Carnaval, inclusive, se você quiser ganhar um ingresso para o Modular Carnaval, fique ligado aí na nossa programação, porque nós iremos sortear ao longo desse mês de fevereiro 3 ingressos para você. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, pode ser que você ganhe ele aqui no Bloco Café. Bom, feitas as apresentações, né, e você contar um pouco desse teu início aí, vamos explorar essa tua jornada profissional na Web3, né? Quero saber hoje quais são os projetos que você está envolvido, mas e se teve algum momento que foi um clique assim para você, pô, cara, bacana, não é só a revolução, ainda também dá para eu ganhar dinheiro trabalhando nesse ecossistema. Quando foi esse clique, Manu? Olha, esse clique, ele veio rápido, né? Como eu comentei, as coisas, a minha noção aconteceu bem rápido. Na verdade, eu comecei a mexer com cripto quando eu me envolvi no ecossistema e deixei de simplesmente estudar e ficar observando. Eu já me envolvi fazendo dinheiro, que foi numa blockchain chamada Hive. E é um blog, basicamente, então eu já comecei sendo criadora de conteúdo. E eu me dei conta que eu poderia trabalhar em cripto vendo as oportunidades de fato, né? Graças a Deus, eu cheguei no mercado tendo em inglês, então não tive a barreira de entrada que muitos brasileiros têm quando entram, né? Que é a barreira linguística. Eu não tive esse problema. Então eu via as pessoas próximas a mim trabalhando no mercado, pessoas que eu admirava, e também via que alguns protocolos, por exemplo, você entra no Twitter e tá lá, né? Estamos contratando, tá logo lá no início do perfil o que os profissionais que eles estão procurando. Quando você entra em Discord e vê que tá tendo um recrutamento para moderação ou qualquer coisa do tipo, eu acho que o meu clique aconteceu junto com a minha entrada, assim. Porque eu já entrei conhecendo pessoas que trabalhavam com cripto. Então, saiu de uma especulação, saiu de um mercado de bolsa, um mercado especulativo e um trade que eu imaginava assim que fosse, né? Acho que quando a gente pensa em dinheiro, a gente sempre pensa em trade e coisas que são herança do mercado financeiro tradicional, mas a realidade é que eu já cheguei vendo pessoas que trabalhavam com isso, assim. Então, eu não tive tanto esse problema de reconhecer que eu poderia trabalhar. O meu clique foi mais de achar que eu não ia conseguir ou que eu era insuficiente, que vinha muito de um medo de mexer, de fato, com os protocolos e interagir. Mas é aquele medo de quando você lê um white paper e não entende nada. Só que, claro, é muito mais fácil, e eu estava falando isso até quase agora na live que eu estava gravando, é muito mais fácil quando você pratica, né? E aí eu perdi esse medo depois de criar uma carteira e de começar a interagir de fato com os protocolos, assim. Mas perceber que eu poderia trabalhar, eu percebi desde o início. Eu entrei sabendo disso. Talvez tenha sido, inclusive, um dos motivos pelo qual eu entrei, de fato. É uma maneiraça, foi direto, né? Tipo, não ficou naquela, será? Que tem muito isso também, né? O pessoal fica, não sei, não é pra mim e tal. Não, cara, se joga logo. Não ficou de miguezinho, não. Foi pra cima do rolê. Claro que a questão da língua é fundamental. Mas a gente vê, né, Manu, que cada vez mais os projetos estão querendo vir para o Brasil, né? E aí, pô, a gente acaba conseguindo criar o nosso conteúdo falando em português mesmo. Claro que a gente tem essa facilidade, a gente acaba fazendo meio que um tradutor ali da cena, tal, do projeto, tal. Mas bacana demais
ter essa iniciativa, né? Não, cara, já tô aqui já mesmo para ganhar dinheiro. Beleza, então foi rápido, você já viu como é que você ganha dinheiro, mas você já criava conteúdo antes? Você observou que o nicho que você poderia ser... Como é que foi assim? Vou ser educadora, criar conteúdo. E por que escolher isso? Como você vê o papel da educação na adoção da Web3, Manu? Eu vejo ele como fundamental, assim, a resposta é completamente essa. Eu acho que sem educadores na Web3 é muito mais difícil, né? Existe uma barreira muito maior se não existissem educadores. Eu venho da educação, eu era professora de inglês antes de entrar em cripto, então a educação ela sempre foi muito presente na minha vida, né? E eu acho ela fundamental, assim. Eu comecei a criar conteúdo e ir mais para esse lado da educação exatamente porque cripto mudou a minha vida e mudou a minha vida muito rápido. Porque eu entrei de cabeça, assim, foi uma maluquice, inclusive, mas deu muito certo e mudou a minha vida positivamente dizendo, né? Eu acredito que a maioria das pessoas no mercado tem esse mesmo posicionamento do que eu. E quando eu vi que eu poderia talvez ajudar outras pessoas a passar por esse mesmo rompimento e transição de carreira que eu passei, eu comecei a gravar mais conteúdo e ajudar de fato. Até porque eu gosto muito de comunidades, eu me envolvo em comunidades, então eu via muitas pessoas com dificuldade ou que não entendia, que estavam ali no mercado, né, acompanhavam o mercado, mas não entendiam como, que poderiam trabalhar com ele e estar inserido de fato num time. E eu comecei a criar conteúdo em cima disso, né? Hoje ainda tem coisas que eu gostaria de abordar um pouco mais nos meus conteúdos e trazer um pouco mais bem trabalhado, mas no geral, assim, eu acho que algumas pessoas já me procuraram com relação a guia, né? Já me procuraram para me perguntar sobre funcionalidades e sobre o ecossistema, como trabalhar e etc. Então, eu acho que já é um trabalho válido a partir do momento em que você ajuda alguém, né? E é bem bacana, assim, ter essa oportunidade de ajudar as pessoas. A educação é completamente fundamental, essa é a palavra. Para quem está começando agora, Manu, qual o conselho que você daria para evitar as armadilhas e aprender de forma eficiente? Você comentou aí que você chegou, já foi rapidão já para os protocolos, já foi, né, caçando ali onde é que tinha as oportunidades, e acho que alguma delas, nem todas, foi aquele mar de rosa, foi maneiro e tal. Então, assim, quem está começando hoje, mano, o que você diria aí nessa tua experiência para evitar as armadilhas também desse mercado? Acredito que o que eu vou falar, muitos já tenham falado antes, mas é o essencial. Não cliquem em links. É bem simples, gente. Não cliquem em links, a não ser que vocês tenham certeza que aquilo ali realmente é original e é seguro. Mas indo um pouco além disso, porque esse é o básico que a gente tem que repetir sempre para ninguém continuar cometendo esse mesmo erro, né? Mas para além disso, eu acredito que tomem muito cuidado com as pessoas que vocês seguem e que vocês acompanham, porque tem inúmeros casos de influencers cripto e pessoas muito grandes no mercado que lançaram coleções NFT que eram Hug, lançaram moedas que eram Hug, ou às vezes você conhece um influenciador cripto ali, segue aquela pessoa, mas na verdade os ensinamentos que ele passa não tem tanto fundamento. Então tomem bastante cuidado, sempre busquem a educação, de fato. Então procurem comunidades e influenciadores que são focados em educação e não são focados em estilar tokens e estilar informações que não necessariamente vão agregar ali no seu conhecimento, sabe? Tomem muito cuidado com quem vocês com quem vocês seguem e não cliquem em links. Saudoso Joey Ponzi, que também já esteve aqui, um episódio também bem maneiro. Inclusive até chamei ele pra gente beber um gelo, que ele é daqui do Rio também, né? Aqui, Manu, nos teus perfis nas redes sociais, tanto no LinkedIn como ali no Twitter, que depois a gente vai colocar, aliás, está na descrição aí, se você tá ouvindo aí impaciente, não quer esperar a gente falar, lá no fim
tá na descrição desse episódio aqui, tá? Sempre tem um link do convidado, da nossa convidada. Você menciona que busca a independência financeira através da Web3. Como tem sido essa jornada para você, Manu? Muito gratificante. É uma jornada extremamente gratificante, assim, porque eu entrei no mercado numa realidade muito diferente da que eu me encontro hoje, né? E eu acho que a busca pela liberdade financeira, ela é uma busca digna de todo mundo que está aqui nesse mercado ou não, né? Só que quem não se envolve em cripto não entende o princípio de uma liberdade financeira plena, né? O seu dinheiro está ali dentro do banco, mas por algum motivo, se der algum problema com os fundos do banco ou houver alguma ordem de congelamento, você vai estar na mão, né? Então, a liberdade financeira, ela te dá uma segurança. As pessoas associam cripto à volatilidade, mas, na verdade, cripto me traz uma segurança, assim, porque eu consigo ter a certeza de que se eu errar foi erro meu, mas se eu acertar foi graças à minha pesquisa, foi graças ao meu investimento. Então, a independência financeira, né, a liberdade financeira, ela é algo que acho que a nível de massa é pouco discutido, mas é muito relevante. E essa jornada tem sido extremamente gratificante, assim, ver que eu me aproximo cada vez mais de onde eu de fato quero chegar. E não levei muito tempo para poder fazer isso, conheci esse mercado extremamente novo ainda. Tudo isso é muito benéfico, assim, eu fico muito feliz de ver essa jornada se concretizar aos poucos. Vou puxar um gancho agora, você falou, e eu lembrei até do programa que você estava agora com a Rafa Romano, que inclusive também já teve aqui um episódio do Bloco Café. E aí vocês comentaram lá, a Rafa falou, né, que uma das coisas que faz ela tá no mercado, na Web3, na cripto, é ela gostar muito, né, do que ela faz e tal, porque graças a ela gostar muito, que ela fica tranquilo com as oscilações. Você falou agora, né, da questão de volatilidade e tal. Agora, nessa semana, nós tivemos DeepSeek derrubando $1 trilhão na Nasdaq. Todo mundo foi para Vasco. O que a NVIDIA, esse número é assustador, a gente deu lá no Modular News, mas a NVIDIA perdeu em um dia, né, na segunda-feira, $589 bilhões. Assim, tirando o Bitcoin, qualquer outra altcoin, né, qualquer outra moeda do criptomercado poderia ter ido a zero nesse dia, porque só o que a NVIDIA perdeu é maior do que a capitalização, por exemplo, da Ethereum até, né? Então é impressionante assim, essa questão, e aí entra a pergunta aqui agora, né? Tem essa coisa do gostar, que a gente já falou, tem essa coisa, né, de você entender que é volátil, mas nada cai para sempre e tal. Mas eu queria saber da Manu, como é que você reage nesses momentos em que vem, por exemplo, a DeepSeek e gera uma incerteza, né? Será que isso daqui é mesmo, né? Precisava de todo esse equipamento? Será que isso daqui é a revolução? Enfim, como é que você, né, Manu, cuida disso, assim, que você acha que é importante aqui para a nossa audiência também se preocupar, se atentar? Vamos supor, a pessoa ainda não entrou em cripto, aí ela vê uma situação dessa, como é que ela mexe com isso, né? Porque acaba sendo complicado, né? Tipo, comprar lá um investimento numa altcoin e de repente ter menos 90% daquilo que você entrou, é muito foda. Manu, como é que você lida com isso? Não vejo. eu me abstenho e eu ignoro, porque se eu for me preocupar com cada coisa que acontece na política, empresas que são lançadas, empresas que vão à falência e alteram o mercado financeiro o mercado das criptos, né? Se eu for me preocupar com cada uma dessas coisas, eu tô ferrada, assim. É porque é sempre um tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico constante, né? A gente tá sempre com medo do que vai acontecer, mas ao mesmo tempo, não. Então, por isso que eu digo que eu escolho não ver, assim. Eu, de fato, acredito no futuro das criptomoedas, eu acredito no porquê ele foi criado, né? Então, eu não acho que o mercado vai a zero
assim do nada. Eu acho que quem acha que o mercado vai a zero por um simples acontecimento tem que, de fato, estudar para entender que não é assim que funciona, né? Claro, tem uma volatilidade muito grande, assusta bastante quem é de fora, mas uma hora você aprende a lidar com isso, você aprende a fazer reservas e se programar com relação a previsões. É óbvio que previsões erram, mas a gente tem como se manter um pouco mais seguro e menos volátil, né? Quando a gente se planeja para o que vai acontecer. E a própria DeepSeek, assim, caso quem está ouvindo não saiba o que é, foi uma inteligência artificial feita pela China, né? Feita na China, lançada na China. Então, a própria DeepSeek prevê que o Bitcoin vai subir. Ele causou um estrago no Bitcoin, ele causou um estrago no mercado quando foi lançado, mas ele mesmo prevê que, se eu não me engano, eu li sobre isso hoje, se eu não me engano, ele estava prevendo que o cenário para esse bull run seria entre 100 mil a 200 mil dólares ali que o Bitcoin iria bater, né? Então, claro, a gente... Conservador. Conservador. A gente acha que existe uma volatilidade assim e realmente, se você for analisar cada mudança de gráfico, você vai ficar muito doido, mas como as velas se encerram ali no final do dia e no final das semanas, isso vai tranquilizando um pouco. Você vê que a volatilidade é tão constante que ela deixa de ser volátil, né? Vamos dizer assim, de uma forma meio filosófica. E essa tua tranquilidade, imagino que também vem do fato de você receber criptos como seu pagamento. Mesmo com o mercado em queda, a gente consegue ainda ganhar dinheiro, né? Então, você fazer parte do mercado, né? Você não ganha, você não é pago, né, pelo seu trabalho só quando o mercado está em alta, né? Então isso daí também acaba sendo um ponto que ajuda a gente também, né? Muito bom. Chegou a hora do nosso quadro. Que golpe é esse? Esse quadro está completando um ano, exatamente um ano atrás. A gente trouxe aqui, né, numa iniciativa aí de trazer quadros novos e tal, dar uma diferenciada. Inclusive, esse podcast, se você é um ouvinte das edições anteriores, você já vai ver que esse podcast já tem algumas coisas diferentes. É assim a vida, a gente vai dinâmico, né, mudando, tentando mudar, tentando encaixar o melhor produto para você, a melhor experiência para você que está aqui. Mas essa daqui foi um sucesso, o pessoal gostou, saiu de cripto até, né? Eu lembro que teve gente que trouxe o ex-relacionamento, fizeram um investimento junto, e aí depois na separação o investimento ficou só com um, enfim, várias coisas que foram além da Web3, que é o quadro Que Golpe é Esse? Manu, você vai contar pra gente agora qual foi o maior Ponzi, scam ou hack que você já caiu e como que você não cai mais. Eu comecei falando isso, né? E aqui vai o conselho para todos que estão ouvindo novamente: não cliquem em links. Eu já caí no golpe do link. Foi triste na época, assim, mas eu acho que eu já vi pessoas muito grandes no mercado e com muitos anos de mercado caindo no golpe do link, porque a questão dele é que existe o phishing, né? Então, às vezes, a pessoa te ludibria ali para poder fazer com que você acredite que aquele link é benéfico e não é malicioso, não vai te prejudicar, mas existem phishing links. Então, eu já caí nesse sabendo que eu não deveria clicar em links. Essa é a pior parte. É sempre assim que acontece, tá, gente? Sabendo que você não deve clicar em links, você vai lá e clica por qualquer motivo que seja. Então a gente tem que estar sempre atento ali. E nesse golpe eu não caio mais de fato, assim, porque foi realmente traumatizante na época, mas que bom que passou e acho que é aprendizado, né? Aconteceu bem no início, assim, quando eu tinha acabado de entrar. Então não foi suficiente, que bom, não foi suficiente para me afastar do mercado, né? Mas eu definitivamente não caio de novo nessa droga desse golpe do link. Tá aí. Eu tenho uma história similar também, então toda solidariedade à sua perda, Manu.
e que a recuperação aí seja plena e multiplicadora. O mesmo mercado que tira é o que te dá também. Mas é isso, né, cara? É uma parada. E assim, a gente acha que é besteira, como você falou, né? A gente, não, isso daí tá. Pô, às vezes você tá. Eu no caso, eu tava medicado, tava meio drogado ali e tal, e pumba, cliquei num link malicioso e já fosse, né? E foi logo na tua entrada, né? Se você não tivesse confiante, tivesse titubeando ainda se era isso e tal, acho que já poderia ser um filtro ali, né, cara? Já poderia ser, de repente, não tivesse com o mental tão preparado, já tinha ficado por ali mesmo. Então, assim, logo de cara você já viu que não é um morango, né? E tem que ficar ligado. Então é isso, pessoal. Não clique em links. Essa é o grande conselho que a Manu partilha aqui da sua experiência. Manu, hoje você já tá full Web3 ou você ainda dá aula de inglês? Fala pra gente. Não dou aula mais de inglês. Hoje eu tô full Web3, graças a muita dedicação. Mas só finalizando aquela situação do hack, do link, né? É muito curioso, assim, fazendo um ligamento com essa pergunta de estar full Web3. Se eu tivesse desistido na época, eu ainda dava aula de inglês, eu estava iniciando no mercado, mas se eu tivesse desistido por conta daquele escorrego que eu mesma dei, e eu sabia que eu não devia clicar em links, eu teria perdido várias oportunidades. Então, hoje, eu estou full em Web3, sim. Eu tenho três trabalhos fixos atualmente, que me demandam bastante tempo, mas ao mesmo tempo me dão uma certa liberdade que eu não tinha quando eu trabalhava com M2. E é isso, tô full em um Web3, sim. Essa outra parada muito maneira da Web3, né, cara? Você não tem exclusividade, né? Não tem que trabalhar só para mim. E o importante é você entregar aquilo que você, né, se dispõe a entregar para o time e tal. E olha, vamos falar de um desses projetos que você trabalha hoje, né? Inclusive, a gente está gravando esse podcast logo depois de um podcast que você faz para Venus Protocol. Venus Protocol é um grande protocolo, OG, né, do DeFi, mas eu queria que você explicasse aí para nossa audiência quem que é a Venus Protocol e como é que essa tua experiência, né, de trabalhar lá está sendo para você. O Venus, ele é um protocolo DeFi, né? Ele é Lend and Borrow e tem stake também, multi-chain atualmente. Ele nasceu ali na BNB, você tá certo, ele é um dos OGs, ele já tem 4 anos de mercado. Então ele já tem um tempo, assim, ele já passou por, com certeza, vários ataques e resistiu, né? Porque essa é a questão, os protocolos eles devem ter algum tipo de auditoria e serem seguros, mas o Venus ele é um dos protocolos, inclusive, mais auditados do DeFi, ou se eu não me engano, ele é o terceiro protocolo mais auditado da BNB. E é uma oportunidade, assim, ótima, porque eu tenho que buscar... Eu faço um trabalho de embaixadora, né? Mas embaixadora da comunidade em português do Brasil, mas eu tenho responsabilidades e devo buscar estratégias que um community manager normalmente busca. Então, ele me traz muito para perto de comunidades mesmo. Como é um trabalho de embaixadora, eu tenho que estar em contato com muitas comunidades e muitas pessoas que trabalham nesse ecossistema também. E talvez essa seja a parte assim, mais legal e mais interessante disso, é o nível das conexões que eu consigo fazer graças a esse trabalho, né? Então eu tenho contatos assim grandes dentro da própria BNB mesmo, principalmente, porque é onde o protocolo nasceu, graças a ele. Como eu já tive vários momentos em que eu tive que me reinventar e buscar novas formas de entregar o trabalho que eu tinha que fazer para eles, e isso me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas nesse mercado, o que é ótimo, assim, e eu continuo fazendo esse trabalho para eles, né? Pretendo continuar por um tempo. E bom, é isso, com a Venus é isso. Eles são um protocolo multi-chain, Lend and Borrow, um dos mais auditados do DeFi.
né? E tem alguns programas de incentivo, é também uma DAO, então o trabalho lá dentro ele é descentralizado, né? O programa não, o protocolo tem código aberto, é open source, né? Então todo mundo pode ir lá e ver o que está acontecendo. E eu acho incrível, assim, trabalhar num protocolo consolidado, né? Que tem anos dentro do DeFi e é referência assim, no mercado. Eu consegui esse trabalho por mim, assim, eu já consegui trabalhos por indicação, porque hoje eu trabalho com 3 empresas, mas eu já passei por outras também. Em alguns trabalhos eu consegui por indicação, mas o Venus foi pura e unicamente por buscas minhas e o meu trabalho mesmo, assim. Então, é gratificante em diversos aspectos. Não, e a Venus, cara, a Venus é muito massa. O legal é que, assim, ela não parou, não ficou na BNB, né? Ela já viu lá atrás, lá, que o futuro era multi-chain, foi se expandindo. Meus tokens ZK estão lá na Venus, tá ligado? Tô lá farmando lá esse o ZK Ignite lá na Venus, lá e tal. E tá com zero gás, né? A taxa de gás na ZK5 tá zero nesse exato Ah, é momento. verdade, free gas lá, é verdade. Tem mesmo um negocinho, pode crer, cara. Não, maneiraço, sim. E Manu, vamos então pegar, por exemplo, até nessa, né, nessa tua experiência de estar no protocolo que olha pra frente, né, que quando tava lá na BNB já falou, não, o futuro é sair daqui, é ser multi-chain e tal. E você, mano, como é que você vê o futuro do DeFi, né? A gente tá vendo agora aí os agentes AI, né? Tipo, a gente tá vendo, tá ouvindo, né? Como é que vai ser, mas a gente não viu. A verdade é que a gente ainda não viu assim mesmo um agente AI que você vai confiar em conectar a tua carteira e vai confiar ele fazer piscina de liquidez e etc, farmar airdrop, etc. Mas assim, como é que você está vendo o futuro do DeFi agora? A gente tem uma das coisas bem bacanas que aconteceu, né? É que assim, a Venus está como prova, a Aave está como prova, Uniswap, os OGs do ecossistema que eram questionados, eles foram resilientes, aguentaram, continuaram trabalhando calado e estão se mostrando assim, os novos estão tendo que correr atrás dos velhos hoje, né? Agora no DeFi. Mas como é que você está olhando para o futuro, Manu? Uma vez eu li que Web3 é sobre conexões, né? E eu acredito que não só no DeFi, mas como em várias outras áreas da blockchain e das criptomoedas, o futuro é uma colaboração entre diferentes áreas, né? E você falou, é verdade, a gente não faz a menor ideia de qual vai ser o futuro das AIs, né? A gente não sabe qual vai ser a adoção com relação a isso, mas a adoção em cripto ela já é uma realidade, né? Hoje a gente tem governos se integrando em blockchain, governos criando seus próprios protocolos, governos criando reservas. Eu acho que o DeFi ele vai perpetuar, assim. O cripto nasceu, Bitcoin e o white paper de Bitcoin nasceram com a narrativa de ser algo descentralizado, né? Foi uma revolução a fim de devolver poder para a mão do povo, de devolver controle para quem está manuseando ali seus próprios ativos, né? Então, para mim, o DeFi ele vai perpetuar, assim. Independente de qualquer coisa, ele vai perpetuar, talvez criando conexões com outros protocolos, igual a gente já vê hoje, né? O próprio ZK-Sync Ignite que você mencionou é um grande evento de DeFi. Então, eu acho que isso vai continuar acontecendo. A gente só vai ter... ele só vai ser reinventado em alguns momentos, se necessário. Mas as finanças descentralizadas, elas vão continuar acontecendo no mercado cripto. Foi assim que ele surgiu, né? Com essa narrativa de descentralização mesmo. Bacana, você tocou 2 pontos que eu quero trazer aqui agora. Um é essa questão filosófica, né, de que as cripto nasceram para ser, com certeza você já ouviu isso daí, ou se calhar tu até mesmo já falou isso daí, é normal também, né? Eu acho que até isso daí faz parte da caminhada também, a gente se questiona muito, a gente precisa se questionar muito, né, mano? Porque é tudo muito novo, tudo muito
né? E imagina, como a gente tá falando aqui, a gente nem imagina e já tem um monte de projeto por aí, entendeu? Pô, se você não tiver um perfil questionador por si, porra, a probabilidade dos teus bags reduzirem é muito maior do que crescerem, enfim. Mas não é bem esse ponto. Eu queria pegar a questão de tipo assim, pô, as criptos nasceram para ser contra o governo, aí de repente os governos estão discutindo aí em ter reserva de Bitcoin, aí pô, os institucionais chegando com força aí pelos ETFs que a gente está vendo e tal. Como é que você vê isso, Manu? Você acha que isso daí faz parte do processo? Você acha que na verdade a gente acaba sendo vendido, ou até mesmo também, que é a parte que eu acredito, por exemplo, que é que na verdade a Wall Street estaria se evangelizando para a Web3, para a blockchain, para uma coisa mais transparente, né? Enfim, como é que você vê essa questão filosófica aí, né, de cripto ser contra o sistema, e a gente está comemorando aí que, por exemplo, o governo dos Estados Unidos faça uma reserva estratégica de Bitcoin? Eu acho que é inevitável, assim, conforme o número de pessoas no ecossistema aumenta, é inevitável que o governo olhe para isso, até porque é uma preocupação governamental, né? Se a gente tem uma democracia ativa, o governo vai se preocupar com de onde está vindo o dinheiro gasto da população e onde ele está sendo aplicado. Esse tipo de preocupação governamental é natural, mas nunca vão deixar de existir, na minha opinião, né? Nunca vão deixar de existir aplicações descentralizadas, porque a tecnologia nasceu para isso, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma, e acho que qualquer pessoa que lê o white paper do Bitcoin também vai pensar o mesmo. Mas a cripto nasceu para não ter uma centralização. E claro, vão surgir formas de driblar essa tecnologia ou de esconder o que se passa por trás, igual a gente vê em corretoras centralizadas, por exemplo, onde a gente não tem o acesso ali às chaves da carteira, né? Mas, de qualquer forma, ele vai se manter com o propósito do qual foi criado, por mais que existam outras alternativas. Então, governos vão olhar para a cripto, as pessoas vão tentar controlar isso de alguma forma, mas sempre vão existir as plataformas descentralizadas. A gente sempre vai ter essa liberdade como... Não essa liberdade, né? Mas essa autonomia é a palavra certa. A gente sempre vai ter essa autonomia como uma opção, né? A cripto nasceu para isso. Então, pode ser que a gente tenha que se mudar de país, não sei. Pode ser que a gente tenha que brigar com o governo com relação a isso. Não digo nem aqui no Brasil, mas num cenário mundial, assim. Mas eu sempre, na minha concepção, sempre vão existir aplicativos descentralizados, as DEPs, né? Eles sempre vão estar aí no mercado. Eu não vejo isso como algo a se ter medo, sabe, Uai? Eu vejo isso como parte do processo, eu vejo isso como inevitável, mas não algo a se ter medo, não algo a se preocupar, assim, propriamente dizendo. Sim, também. Tipo, acho que às vezes a gente, o negócio é tão utópico que a gente fica viajando demais, achando que a gente vai criar um outro planeta, né? uma outra galáxia, né, para viver. E não é assim, né? Não é assim. A gente precisa meio que... E aí eu gosto de pensar como geracional. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é uma coisa para a geração Z, que depois vai vir da ZZZ, sabe? E aí, talvez, lá na frente, aí talvez a descentralização já seja muito mais comum do que hoje, tá ligado? Então, tipo, eu gosto de pensar assim também, sabe? Tipo, a gente está fazendo, na verdade, um trabalho aí que é geracional. E a outra coisa que eu queria pegar também, que você puxou aí, a questão... Trouxe até o exemplo da ZK5 Ignite, né? Do DeFi. A gente também tem um outro lado da história ali, que é a questão do, tipo assim, por exemplo, de manter os usuários ativos organicamente naquela rede, né? Então, por exemplo, a Blast, cara, todo mundo foi pra lá e não tem ninguém mais lá, tá ligado? Tipo, a ZK5, antes de ser essa campanha aí, também, tá ligado? Tipo, tava
porra, o pessoal chamando o ZK-Sync de uma ghost chain e tal. Então. E aí, ao mesmo tempo, né, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, a Base. A Base nem tem especulação de token nenhuma e tá liderando, né? Arbitrum e Optimus já fizeram seus airdrops, continuam ainda incentivando várias vezes o seu DeFi, continuam líderes e tal. Enfim, quero saber a tua opinião, como é que você vê, assim, nessa tua experiência do DeFi, o que um ecossistema precisa para manter orgânico aquela atividade de usuários? Acho que mais do que o óbvio, porque o óbvio, acredito eu, seria se manter integrado, né? O mercado cripto, ele é muito ativo, ele sempre tem questões que modificam ele, então mercado cai, mercado sobe, surge um novo protocolo que rouba toda a atenção. As coisas vivem acontecendo, política interfere no mercado, governos interferem no mercado, de certa forma. Então, acredito eu que para além disso, né, para além de se manter integrado, os protocolos eles devem se preocupar, as chains e as soluções de Layer 2, toda empresa que resolver se moldar nesse mercado deve ter um compromisso com o porquê ela foi criada, né? Então, qual que é o seu objetivo nesse ecossistema e se manter nesse mesmo objetivo até o final. Você comentou da Blast, acredito eu que hoje o problema da Blast seja centralizado no fato que ela decepcionou muitos usuários e principalmente os desenvolvedores que estavam dentro da rede, né? Exatamente por não ter entregue o que ela havia prometido no início. Então, assim, acho que os protocolos eles vão se manter a nível que eles souberem estar nesse mercado competitivo e acompanhando tendências, né, que é o exemplo da Base. A Base está muito bem integrada na atual narrativa de RWA e de inteligência artificial, por isso que ela está tão bem posicionada. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, assim, eu acredito, que seja honrar o que você prometeu aos seus usuários iniciantes ali. A sua primeira comunidade deve ser a sua comunidade mais satisfeita, os seus primeiros usuários devem ser os mais satisfeitos e se manter integrado ali com todas as modificações que a gente vê no mercado. Alô, Dev, alô, Founder, alô, CEO, ouve a Manu. Porra, é tão sim, não é difícil. Contrata a Manu aí para ser assessor, porque você não vai dar algumas mancadas aí com a comunidade, com os primeiros, né? Realmente é bacana isso. Mas às vezes também tem um lado, né? A gente também não pode ignorar, é que a gente, DG, é mercenário pra caralho também. Então, né? E aí é a questão, entendeu? Tipo assim, você sabendo que os DGs são mercenários, você tem que pensar como é que eu vou reter esses caras aqui, tá ligado? Então, tipo, essa é a questão aí também. Por exemplo, não decepcionando promessa de entrega, né? Aquela coisa toda. Enfim. Manu, qual foi o projeto mais desafiador que você já trabalhou até agora e o que você aprendeu com essa experiência? Eu acredito que o projeto mais desafiador que eu já trabalhei foi um dos primeiros projetos com que eu trabalhei, que era uma fintech, né? Então, era uma solução de pagamento em um SDT por via de um cartão, né? Talvez você até lembre, porque nessa época eu acredito que a gente já se conhecia aí das redes, né? Mas eu trabalhei com essa fintech do mercado chinês que estava querendo vir para o Brasil e construir no Brasil. E aí, dos problemas que eu passei trabalhando com eles, assim, para começar, eu era contratada como content creator, né? Eu era uma criadora de conteúdo, mas, na verdade, quando você vai ver no cargo, eu tinha responsabilidades de uma community manager, de uma community builder, porque eles não tinham uma comunidade ainda no Brasil, então, se não tem comunidade e eu já estava lá sendo ativa com relação a isso, me preocupando em entregar números de membros para a empresa, eu era uma community builder, né, do Brasil. E a minha dificuldade com ela, depois, infelizmente, eu voltei a encontrar em outras empresas, mas não da mesma forma,
era uma dificuldade de comunicação. Os projetos em cripto adoram fazer isso, principalmente com brasileiro, ninguém escuta o que a gente tem a falar. E eu acho assim, nem faz sentido pra mim, sabe, Uai? Porque como que você contrata alguém pelas capacidades daquela pessoa, né? E aí você entrega um trabalho a ela, essa pessoa te entrega o trabalho que você precisa, mas você não escuta o que a pessoa tem a te dizer e um feedback com relação à empresa. É complicado, assim, nesse sentido, né? Não tem como você contratar alguém e não escutar o que aquela pessoa, aquele profissional tem a te dizer. E essa foi, assim, a maior dificuldade que eu encontrei, somada a uma desvalorização do próprio projeto para com a minha pessoa e com outros brasileiros. Então, eles pediam para eu fechar parcerias. Que content creator que fecha parcerias, né? Eles pediam para eu fechar parcerias e ficavam fazendo propostas absurdas. Pediram para eu contatar uma outra criadora de conteúdo e iam oferecer um valor por ela por X posts. Depois eles pediram para eu fazer essa conexão, eu fiz, ela aceitou e, entre aspas, seria fechada, né? Essa proposta de tal valor por tantos posts. Aí eles voltaram atrás várias vezes assim, e para você ter noção, no final eles queriam que ela fizesse um trabalho, essa outra criadora de conteúdo, fizesse um trabalho em troca de um cartão. Então, assim, o trabalho daquela pessoa vale um cartão, sendo que antes eles tinham oferecido um valor em USDT, né, em dinheiro de fato. E aí, como é que fica eu nessa posição de pessoa que fez essa conexão e esse profissional foi tão desvalorizado assim ao longo do tempo, né? É uma chateação assim, muito grande minha quando eu sou envolvida em projetos que não escutam o que os profissionais, nem só eu, a gente observa isso na empresa toda, o que profissionais têm a dizer, né? Se você contratou alguém, você tem que, no mínimo, ouvir o parecer daquela pessoa sobre como o projeto está sendo tocado. Eu acho que essa foi a minha principal dificuldade até então, assim, pelos projetos que eu já passei, pelas equipes, né? Já ouvi histórias piores. Tem história de developer, de project manager que é abusado com os contratados, né? Com os contratados. Esse não foi meu caso, mas assim, acho de uma falta de respeito assim enorme quando os projetos não escutam os profissionais e quando desmerecem profissionais, ainda mais quando eu vejo projetos que fazem isso especificamente com América Latina e Brasil. Então, aí a gente chegou no outro lado da história, né, cara, que é assim, por isso que a gente sabe também que, tipo, beleza, o mercado não vai a zeros, né, a gente tá confiante que, pô, no mínimo do mínimo, né, mano, o Bitcoin segue, entendeu? Pode cair todo o resto, mas no mínimo o Bitcoin segue. Mas aí tem um outro lado, né, que é a questão do tipo assim, por exemplo, por que os projetos podem falhar? Né? Tá aí um dos casos, né, que não houve. Se não houve nem o seu próprio time, a probabilidade de não ouvir a própria comunidade também é alta. E aí começa a achar que ele está no centro do mundo e aí o projeto se isola no mundo, entra num buraco negro e aí o projeto foi de Vasco, né? E realmente foi. Diga-se de passagem que esse projeto realmente foi de Vasco. Eu avisei, né? Falta de aviso não foi. Exatamente. Eu avisei, né, cara? E outra coisa que você falou aí também que sei bem como é que é. O projeto chega, você vai então fazer conexões, usar a sua reputação no mercado para fazer conexões e aí não há o cumprimento daquilo que você acordou. Puta, cara, é foda porque você acaba colocando o seu na reta e se queima por causa de outro projeto, né, cara? Isso é fudido mesmo, situação delicadíssima mesmo, tô ligado. É aquele raro, mas acontece sempre, né? Infelizmente. Tipo, muito foda. Esse é um outro lado aí também bem tenebroso da Web3, né? Tem muito pilantra, né, na Web3. Essa é a verdade. Fique atento aí, mas o somatório, né? E aí tá vendo, se você
viu que é tóxico, viu que não tá rolando, viu que são pilantras, sai fora, vai indo, vai buscando a tua vibe, né, dentro do negócio. E aí eu queria saber, né, dessas tuas experiências todas, mano, hoje, o que você tá construindo atualmente te deixa mais animada pro futuro? Como é que você se vê daqui 5 anos? Milionária. Eu me vejo podre de rica. Olha, não, mas brincando, né? Eu me vejo realmente com mais capital do que eu tenho hoje. Como eu falei no início, eu sou muito grata assim pela minha trajetória, ainda mais porque ela aconteceu comigo muito nova e eu fui inserida muito rápido no mercado. Então, às vezes pessoas que ficam anos no mercado não têm muita noção de como conseguir um emprego Web3 ou de como se inserir no mercado de fato. E eu já comecei fazendo isso, então foi de fato um privilégio assim que eu consegui, né? Mas o meu futuro eu vejo. Olha, eu sinto que eu tô no caminho certo, num caminho inicial ainda talvez, mas o meu futuro eu vejo aqui na Web3, né? Eu não tenho vontade de parar de trabalhar, eu vejo muitas pessoas falarem sobre isso. Eu não tenho vontade de parar de trabalhar, eu acho que eu ia enlouquecer sem ter uma obrigação de vida, mas eu só tenho vontade de escalonar mesmo e não tenho vontade de continuar aparecendo. Hoje em dia eu coloco, né, meu rosto na internet e apareço. Eu não tenho problemas com relação a isso, né? A colocar meu rosto, etc. Mas eu prefiro, na verdade, trabalhar por trás das câmeras. Assim, eu prefiro trabalhar de forma mais... Não offline, né? Porque offline a gente nunca tá. Mas de uma forma no backstage mesmo, que eu não apareça tanto. Eu gostaria muito de alcançar um patamar de alguém que só faz análises e colabora com algum projeto só com base em análise e que eu tivesse ali o meu tempo para me dedicar à pesquisa e esse tipo de coisa. Mas eu não estou insatisfeita com onde eu estou hoje. Eu gosto também, como eu falei, né? Eu venho da educação, então acho que o meu trabalho hoje ele vai ser muito benéfico para mim e no futuro onde eu quero chegar, né? Como researcher, não tenho certeza ainda, mas eu me vejo aqui, nesse ecossistema cripto mesmo. Eu não tenho vontade de sair, nem sei o que eu faria se hoje eu não tivesse em cripto. Eu provavelmente ainda ia estar dando aula fodida, porque infelizmente essa é a realidade do professor no país. Mas eu me vejo, não sei se no Brasil, não sei se fora, mas com certeza trabalhando em cripto sim, fazendo minhas aplicações, manuseando ali minhas pools de liquidez e trabalhando no backstage. Maneirado, senhoras e senhores, essa é a Emanuele, abrem alas e abrem alas também para a pergunta da comunidade. Você sabia que todo episódio você pode mandar a sua pergunta? Siga a gente no LinkedIn, no Telegram e também no Twitter, que são as possibilidades de você mandar a sua pergunta. E aqui, ó, falamos dele aqui no episódio, MC Boelter. Quais são as suas expectativas em relação a continuar trabalhando na Web3 no próximo dia? Pô, a gente acabou até falando aqui agora exatamente isso daí, né? A expectativa de ser milionária e tal, e até no backstage. Mas quer complementar mais alguma coisa, Manu? As minhas expectativas são boas, assim. Com relação... Eu falei de mim, né? E onde eu quero chegar, qual caminho que eu pretendo trilhar, eu falei um pouco disso. Mas falando a nível mais abrangente, né? Eu acho que, num sentido geral, as pessoas vão caminhar para uma maior adoção de cripto. Então, hoje é estranho, assim, ainda trabalhar com cripto para pessoas que não conhecem o ecossistema e nunca tiveram grandes contatos com criptomoedas, né? Mas eu acho que a gente vai caminhar para uma adoção muito grande, assim, principalmente aqui no Brasil, que a gente vê isso como uma solução de saída para a realidade econômica do país, né? E o meu futuro eu me vejo trabalhando aqui, talvez num cenário um pouco mais acolhedor para nós brasileiros e latino-americanos, onde nós vamos ter mais pessoas nesse ecossistema
e mais pessoas para agregar, né? Claro que quanto mais entrada a gente tem, mais esperto a gente tem, né? Mais malandro, mais pessoas tentando se aproveitar de alguma forma. Mas eu acredito eu sou uma pessoa que eu me considero otimista e eu acredito que as pessoas vão caminhar para uma adoção saudável, assim, de cripto, porque é realmente uma tecnologia e uma solução que é nova, né? E pode resolver tantas questões, assim. A gente fala de RWAs hoje em dia, é tão incrível, tem projetos que fazem relação com RWAs e o mercado imobiliário. Eu vi esses dias, tem aqueles projetos também ambientais, né? Que se preocupam com emissão de gás carbônico. Então, tem tantas coisas boas que podem sair de cripto que eu vejo o meu futuro aqui com mais pessoas, com mais adoção, né? E novas oportunidades, assim, novos usos de caso para esse ecossistema, que eu vou com certeza tá buscando, assim, conhecer sempre as novas oportunidades e os novos usos que a gente pode ter, né? Mas eu acho que para complementar o que eu já tinha falado um pouco e responder a pergunta do Welter, acredito que seja isso, assim. Show de bola, Manu. Ó, e se você quiser mandar a sua próxima pergunta para o próximo episódio, não esqueça, siga a gente no LinkedIn, no Telegram e também no X. Isso é muito importante para a gente precisa do seu apoio nas redes sociais. A gente não pede nada, somente mesmo que você nos apoie nas redes sociais. Isso é muito importante para a continuidade desse projeto que é o Bloco Café. Como eu disse aqui na abertura, não é fácil manter um programa já há 2 anos, indo para o seu 3º ano aí, toda semana trazendo. São mais de 100 pessoas já que a gente trouxe aqui com a sua bagagem, sua experiência e te ajudando a fazer essa transição para vir para a Web3, para trabalhar, para meter a mão na massa, ou até mesmo você que é um entusiasta e gosta também de conhecer as histórias das pessoas que estão construindo a Web3, o futuro digital. Manu, vamos falar sobre saúde mental, porque a internet não desliga, mercado tampouco, e eu queria saber de você, né? A gente precisa apertar o botãozinho do off. Quando é que você faz isso? Todo dia, se possível, né? Infelizmente, ou felizmente também, não vou adotar essa posição de reclamar, mas não é sempre que dá tempo de descansar, tendo hoje, como eu falei, 3 jobs fixos, mais sendo uma investidora de mercado, mais tendo, né, família e questões pessoais que todos nós temos, nem sempre sobra tempo para descansar, mas eu acredito que o equilíbrio é a verdadeira saúde, né? Então, se todo dia ali você tem o seu momento de descanso, seja ele de manhã, seja à noite, as pessoas também se preocupam muito. Atualmente, eu vou ser sincera, eu não tenho dado tanta atenção para isso como eu gostaria, mas eu não desmereço a importância da atividade física, né, na nossa vida e o reflexo que ela tem na saúde mental. Então, eu gosto de relaxar todo dia. Quando eu não consigo, normalmente é final de semana, eu nunca deixo de sentar no PC, porque não dá para ficar sem olhar o mercado, eu nem tenho essa vontade, mas eu dou uma desligada, assim, uma reduzida. E eu gosto muito de rolês naturais, assim, ir pra cachoeira, pra praia. Quem me segue no Twitter e acompanha o conteúdo que eu faço já deve saber disso, porque morando no Rio de Janeiro, de vez em quando tem uma foto minha na praia. Os meus amigos também são essenciais, assim, na minha vida, então, às vezes, só de poder tomar um café, um bolo com os meus amigos, já é suficiente, assim, para descanso. Eu sou uma pessoa muito mais tranquila hoje em dia do que eu era antigamente, mas eu acredito que nós devemos ter momentos de descanso quase que diários, assim, quando possível, né? Mas eu sou uma pessoa tranquila, eu gosto de rolês de natureza, de vez em quando eu tô num bar, igual a gente estava na semana passada, e gosto de eventos. Quando eu curto muito, essa é a realidade. Mas, de verdade, assim, eu prefiro coisas mais que me desligam, né? Porque eu acho que tá na farra e bebendo e festas e etc. não são coisas que te desligam. Como eu tô o dia inteiro olhando para 3 telas aqui na minha frente,
Eu gosto de estar no meio do mato, assim, e não olhar para o meu celular, não olhar para a tela quando eu estou descansando, porque eu acho que isso impacta bastante na saúde mental também, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre a quantidade de uso de telas atrelada à ansiedade, então eu tento sempre tomar esse cuidado, assim, de ficar off de telas, e quando eu digo telas, é telas, então meu celular fica mais distante de mim, os computadores também, então é isso, assim. Eu acho que eu cuido da minha saúde mental. Na verdade, tem outras coisas também, como, por exemplo, terapia. Eu faço terapia há anos já. Acho de extrema importância. Mas, no geral, assim, eu sou uma pessoa bem tranquila, Uai. Então, o que eu busco fazer é simplesmente ficar fora da tela. Eu tenho um lado um tanto quanto artístico também. Isso é algo completamente offline, assim, mas eu não trago isso para as minhas redes e para o meu conteúdo, mas desde criança eu tenho um contato com as artes, e principalmente artes manuais, né, artesanato, pintura, e eu gosto bastante disso também. Então, eu vou para o meio do mato, eu vou para o meio do mato com os meus amigos, eu pinto coisas, escuto muita música também me ajuda bastante a relaxar, mas eu acho que a saúde mental, eu acho não, né? Ela é essencial, a gente precisa dela, ainda mais nesse mercado maluco, essa constante volatilidade e interferências no mercado com notícias. Eu acho que a gente tem que se atentar sim, acho até muito bacana da sua parte incluir esse tipo de pergunta no podcast, porque é importante quem está ouvindo a gente saber que tem esse lado também, né? Para você fazer um trade absurdo, para você conseguir ficar horas na frente do computador trabalhando e buscando oportunidades, você precisa manter o equilíbrio ali de, em algum momento, descansar também, fazer coisas que não sejam relacionadas só a cripto, né? A gente tem essa tendência a cair de cabeça no mercado e ficar só pensando nisso, mas não, a realidade é que não faz bem, né? Então, ter esse discernimento de agora é o momento de descansar é extremamente necessário. Maneiro. E outra coisa muito legal que eu gosto de trazer saúde mental aqui pro Bloco Café é porque não existe uma resposta certa, né? Tipo, existe aquela resposta que é perfeita para cada pessoa e aí tem várias formas, né? Muito maneiro. Eu também acho que a gente precisa apertar o botão do off, sim, porque senão a gente fica maluco mesmo. E principalmente com essas oscilações todas aí. Eu não sou do time da Manu, não, que não consegue ver o gráfico, etc, né? E até porque eu cubro o criptomercado diariamente lá com o Modular News, né? Então, tipo, não tem nem opção, né? Preciso mesmo saber o que está se passando, acontecendo e tal. Então, dar uma desligada é muito bom demais. E, Manu, chegou a hora da nossa última perguntinha. Essa pergunta, ela tá desde o primeiro episódio. Por que você ainda trilha a Web3? Eu ainda trilho a Web3 porque eu acredito nela. Até curioso, assim, essa pergunta, esses dias com tantas notícias e mudanças de cenário político pelo mundo, né? Às vezes a gente se depara com... Às vezes não, quase que diariamente a gente vê coisa que não entende, não gosta. E o mercado cripto, ele para mim, é literalmente uma resposta a faça o que faz sentido para você, né? O cripto, ele te dá uma oportunidade, te dá uma liberdade que o mercado tradicional não traz. Então, por mais que talvez você possa ser uma pessoa um pouco diferenciada, né? A gente tem muito discussões políticas dentro do ecossistema e às vezes você que está ouvindo não se identifica tanto, ou se identifica sim, mas tem espaço para todo mundo aqui dentro e eu continuo por conta disso, porque eu de fato acredito na tecnologia, sabe? Eu não acredito em quem produz ela o tempo todo, nem todos os protocolos. Aliás, muitos protocolos não são confiáveis, muitos projetos são scam, são rug, mas eu acredito na tecnologia, vai além do homem. Então, eu ainda estou aqui hoje por conta disso, assim. Eu acredito que ela traga uma liberdade e uma possibilidade de viver a vida de uma maneira que só ela oferece hoje em dia.
E é por isso que eu tô aqui, pela possibilidade de conseguir trabalhar de casa também, no conforto aqui, sentada no meu ar-condicionado, quieta, não tem que pegar um ônibus, um nada, não tem que pegar no carro, no volante, então é realmente uma facilidade assim muito grande. Às vezes eu consigo, às vezes não, sempre, né? A gente trabalha fora de casa, leva o computador para outro ambiente, e é por isso que eu continuo aqui, porque eu acredito na tecnologia e na tese em cima de qual ela foi criada. Show de bola, senhoras e senhores. Essa é a Manu, querida Manu aqui. Tamo junto nessa, com a mesma confiança, né? Com a que a gente tem na tecnologia. Eu lembrei da minha mãe, curioso lembrar da minha mãe no primeiro episódio, né, do ano também, porque a minha mãe, ela fala, legal, a Web3 é legal, o que pode são os humanos. Sei. Exatamente. Aí você me fez lembrar dela agora com essa tua resposta aí, mas é isso aí, tamo junto nessa caminhada. E eu já ouço o rufar dos tambores, os primeiros tambores de 2025, e vem aí o CryptoPong. E a pergunta que eu faço sempre, Manu, é se você está preparado aí para um jogo rápido e responder aí com a primeira coisa que vem à mente. Acredito que tô. Vamos lá. Vamos lá, é rapidinho. Ó, essa é uma das novidades, tá? A gente deu uma diferenciada um pouco no CryptoPong, então você que já está acostumado a nos ouvir, vai reparar que a gente deu uma mudada aí, inclusive comenta se você prefere essa nova versão do CryptoPong ou que a gente volte para a antiga. Como eu falei, a gente é dinâmico, é orgânico nessa história. Vamos lá, primeiro aqui, ó. Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Quem é Satoshi Nakamoto? Um revolucionário. Uma blockchain que você ama? Bitcoin. E uma blockchain que você evita? Blast. Pô, traumatizou mesmo, hein? Pô. Ó, meme coins é uma revolução ou é uma bolha? Ambos. Se você pudesse jantar com qualquer figura da Web3, quem seria? O Joey Pons, eu acho que ele ia me fazer rir muito. Adorei, cara. Joey Ponzi. Alô, nós te amamos, meu querido. O que falta para o mercado ser realmente acessível para todos? Uma educação em massa, eu diria, ou uma melhor adoção, uma melhor apresentação assim para jovens, eu diria. Web3 em uma palavra. Comunidade. Uma tendência cripto que você acha que é superestimada. Memecoin. Qual será a próxima grande revolução da blockchain? Talvez as AIs, né? Que são um assunto bem pertinente agora. Se você pudesse corrigir um problema do ecossistema, qual seria? Scam. Qual protocolo DeFi você mais usa? Venus. Não ironicamente. E se a gente perguntou o que estava super explorado, agora é o contrário. Qual setor da Web3 ainda está pouco explorado? DAOs. A participação ativa em governanças. As pessoas não têm tanto o conhecimento de que dá para você trabalhar com governança. Quem está no mercado conhece DAOs, né? Mas não é algo que quem está entrando escuta falar. Se você tivesse que holdar apenas um token, uma moeda, pelos próximos 10 anos, qual seria? Bitcoin. Qual stablecoin você mais confia? O SDC. Qual foi o seu melhor investimento na Web3 até agora? É clichê eu falar tempo? Mas eu dediquei bastante tempo a entender o mercado e trabalhando também. Uma das formas que eu mais cresci foi quando eu enlouquecidamente produzi conteúdo para um protocolo na Blast, não, ironicamente, né? Mas eu falei mal deles, mas uma das vezes que eu mais trabalhei foi com um protocolo de social farm dentro deles que me trouxe muito, muito retorno, assim. Então, foi o tempo, eu trabalhei muito para conquistar o que eu tenho hoje, assim. Não foi dinheiro que caiu. Foi dinheiro que caiu do céu, sim. mas eu gastei muito tempo. Não foi só sorte, né? Não foi só sorte, exato. Uma buzzword da Web3 que você já não aguenta mais ouvir. Ai, alfa, pelo amor de Deus, parem. Essa é alfa, hein? Essa é alfa. Caraca, eu não aguento mais. Se você pudesse mudar uma coisa no Crypto Twitter, o que seria?
os membros. Subiu a plaquinha, vai pro duche. Ó, você se considera uma maximalista? Não. Inteligência artificial e blockchain, uma combinação perfeita ou isso daí é só hype? Acho que é um hype muito relevante, não é porque é um hype que a gente tem que deixar de prestar atenção, principalmente agora, né, no Bull Run, mas eu acho que é hype, eu acho que vai passar. Se você pudesse fundar a sua própria blockchain, qual seria o foco dela? Acho que seria uma blockchain com conotação social, assim, talvez similar ao que a Optimus faz, assim, com os Public Funding Goods, né? Manu, o que falta para os NFTs voltarem a bombar? Uma reinvenção. Emanuele Dornelas. Curiosa. Manu, o que é cripto? Uma revolução. Já usei essa palavra antes, mas é verdade. Cripto é uma revolução. Então é isso, comunidade. Gostou desse ping-pong aqui, desse CryptoPong dessa versão? Comenta aí no episódio, nas redes sociais. E com a palavra revolução, nós chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer a Manu por esse papo sincerão, né? Começamos bem o ano, né? A gente trocou uma ideia sincerona aqui para você que está querendo entrar na Web3, para você que já está colocando seu pezinho, mas não sabe muito bem, ou até mesmo já está aqui, né? Tem muita alfa aqui, inclusive até para fundador de projeto aqui, que a gente falou aqui. Manu, parabéns pela tua caminhada, sucesso sempre, conte com o AI, conte com o Bloco Café. E queria pedir para que você encaminhasse agora as considerações finais e contasse para a nossa audiência qual é o melhor jeito de te encontrar nas redes. O melhor jeito de me encontrar nas redes acho que seja me procurando, né? Então, as minhas redes sociais todas com exceção do Twitter, né? São Emanuele Dornelas. E no Twitter eu sou Dornelas Emanu. Então pode me procurar lá, fica à vontade para poder me achar, me procurar. Eu vou adorar bater um papo com alguém que está iniciando agora e quer dicas, ou então alguém que quer entender um pouco mais do que eu faço e está buscando ajuda para um projeto. Podem ficar à vontade, eu sou bem receptiva assim. Só não me mandem um link de cara que eu não vou responder vocês, é bem simples. Mas se vier na amizade ali e no questionamento, eu sou sempre muito aberta a quem me procura, né? E obrigada, Uai, pela essa oportunidade de estar aqui no Bloco Café. Eu já consumia o podcast, né? Já ouvi alguns participantes passarem por aqui e fico feliz de ter sido a primeira convidada de 2025, né? Acredito que esse ano aí vai ser um ano de grandes conquistas pra gente. E tudo de bom para você e sucesso aí no podcast. Eu vou continuar ouvindo. Tô ansiosa para sair esse episódio, eu mandar para minha mãe, minha querida mãe. Mas é isso. Muito obrigada aí pela... Qual que é o nome da tua mãe? O nome da minha mãe é Lucimar. Lucimar, um beijo enorme para você. Parabéns pela Manu. Ó, comunidade, quero agradecer também, não só a Manu que está aqui, a Lucimar que está nos ouvindo aqui agora, mas também você. É um prazer enorme ter o carinho da sua audiência. A gente sabe que de todos os ativos que a gente tem, possa existir no mundo, listado em bolsa, em corretora, o tempo é o maior e mais valioso. Então, ter o seu tempo aqui com a gente é mesmo muito gratificante. Muito obrigado. Faço o convite para você acompanhar a gente em 2025, a gente está muito animado, assim como a Manu, a gente também está confiante de que vai ser um grande ano para a gente, para os nossos bags, para o Bloco Café. Então, fica com a gente aí que tem bastante novidade. Como eu falei, a gente vai ter Space agora todo mês, o Contratese vai ser em Space, então estou bem ansioso aí para ter esse contato ao vivo com a comunidade lá no X, tá bem? Não saia daí que vem agora a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos bem importantes, inclusive o NFT da Manu, que você pode mintar gratuitamente. Então é isso, nos encontramos na semana que vem. Tchau, tchau. Que conversa enriquecedora! Hoje mergulhamos na realidade de quem vive e constrói a Web3, entendendo os desafios, os aprendizados e as oportunidades desse ecossistema que não para de evoluir. Foi um papo sincero, cheio de insights sobre o mercado, carreira, segurança digital e, claro, a importância de acreditar na tecnologia, mas nem sempre em quem a constrói.
Se tem uma lição que fica desse episódio, é que a Web3 não é só sobre números e gráficos, é sobre pessoas, coragem e visão de futuro. A Manu compartilhou sua trajetória e deixou claro que existe espaço para quem quer realmente se dedicar e aprender. Agora é com você. Se esse episódio te inspirou de alguma forma, aproveite para seguir o Blocafé nas redes sociais, compartilhar com aquele amigo que quer entrar no mundo cripto e, claro, colecionar nosso NFT exclusivo dessa edição nas horas desenhado pela nossa artista lituânia, uma forma única de levar um pedacinho dessa conversa com você. E se quiser continuar essa jornada conosco, assine nossa newsletter para receber conteúdos exclusivos e não perder nenhuma novidade. Obrigado por fazer parte dessa comunidade de exploradores do futuro digital. A Web3 só faz sentido porque existem pessoas como você, que acreditam na inovação e na revolução. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, não clique em links, questione tudo e siga construindo. Tchau!